Será esse o último episódio do Analisando o Design dos Inscritos? Durante esse vídeo eu vou te responder essa dúvida cabeluda. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Se você é designer ou curte assuntos relacionados e quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo, se inscreva e ative as notificações. Um feliz Dia dos Namorados para todos os amantes do ciclismo. E aí, cara? Opa, tudo bem? Eu sou ciclismo. O primeiro design é do Loshax. Pontos positivos. Conceito bem legal que você usou aqui para essa ideia do Dia dos Namorados. A ideia de foto, essa ideia dos balãozinhos com coração que dá a impressão de like, que casa muito bem com essa ideia de foto e você remete ao Instagram. Bem interessante, bem legal esse conceito que você usou aqui. Outro ponto interessante foi esse fundo com a textura de papel. É uma textura bem interessante também, porque casa com a ideia de Dia dos Namorados, porque remete àquela ideia de bilhetinho de escola. Não sei se vocês vão pegar isso ou eu que seja velho demais para isso. É uma textura que tá ali bem suave, bem de leve. Dá para ver que ela tá ali, mas ela não é o destaque do material. Outro ponto positivo interessante do seu design é a sombra que você colocou atrás das fotos. É uma sombra que tá bem suave, bem leve. Isso é bem interessante, não é aquela coisa agressiva, exagerada, como você colocou aqui atrás. Acertou em um, errou no outro. Mas, como a gente está falando da foto, aqui ficou muito interessante essa sombra levezinha, essa sombra bem suave, tá? E outro ponto positivo também são as imagens que você usou. São umas imagens bem legais, bem interessantes para esse Dia dos Namorados. Não sei se são originais do seu cliente ou se são fotos da internet. De todo modo, são fotos bem legais, bem interessantes e também estão com qualidade. Isso é muito importante. Não só porque são fotos relacionadas ao ciclismo, mas porque elas remetem à experiência do cliente. E esse é um ponto muito importante relacionado à imagem, porque quando você usa imagens dentro do seu design que remetem àquilo que o cliente espera, é fantástico porque você consegue envolver ele na experiência. E esse é um dos pontos mais importantes relacionados à imagem aplicadas ao design. Obviamente é uma empresa de ciclismo, você coloca ali o Dia dos Namorados para todos os ciclistas, isso é fantástico. E faz com que o cliente se envolva com o design, deseje aquilo. Isso é muito importante, é fantástico a forma como você aplicou isso também. Pontos negativos. O recorte dos ícones que você fez aqui ficou com uma bordinha branca. Isso aqui dá para ver de longe. É algo que você não pode deixar passar, tá? Esse recorte branco você tem que tirar. Você tem que diminuir 1 pixel que seja, 2 no máximo, para tirar essa borda branca aqui, não ficar isso amador. Outro ponto negativo é esse tom de vermelho que você usou no fundo. Esse vermelho exagerado aqui não é tão interessante. Dá uma impressão de que você colocou qualquer cor só por colocar. Você precisa trabalhar as cores também que sejam condizentes com aquilo que você está fazendo. Que é um exemplo bem simples que está aplicado aqui, o próprio coração do like. Ele não é um tom de rosa pink, aquele rosa exagerado, aquele rosa feio. É um rosa sutil, é um rosa delicado, é uma coisa diferente. Agora, o tom de vermelho que você usou aqui é um vermelho puro, aquele vermelho grosseiro, agressivo. Eu particularmente não usaria esse tom de vermelho. Outro ponto negativo, e que eu preciso enfatizar isso, e você precisa dar o máximo de atenção para não repetir isso, é essa sombra horrorosa que você colocou nesse texto. Cara, que coisa mais feia. Isso tá extremamente amador. Não usa esse tipo de sombra sem nenhum tratamento, sem nenhum ajuste, não usa. Você fez uma sombra tão legal, tão suave, tão perfeita nessas fotos e cagou na sombra do texto. Não consigo entender por que você fez isso. Mas essa sombra das fotos está ok, está incrível. Você poderia simplesmente ter duplicado essa sombra daqui para cá. Teria ficado muito melhor do que essa sombra nada a ver que você pôs aqui, tá? Sem conceito nenhum. É uma sombra amadora que você colocou ali, tá? Então não usa mais esse tipo de sombra, ok? E o último ponto negativo é esse papel rasgado aqui. Por quê? Primeiro, porque ele não tem muito contexto em estar aqui. Segundo, em filmes, por exemplo, quando a gente vê que aqueles casais terminam ou vão embora ou terminam o casamento, alguma coisa, eles sempre têm alguma coisa relacionada com papel rasgado, foto rasgada, alguma coisa nesse sentido. Então dá uma impressão de término. O design tem que pensar em todos os aspectos visuais
emocionais, sentimentais, enfim, tem que pensar em vários aspectos relacionados ao cliente, a como ele vai receber essa imagem, como ele vai interpretar isso. Então você precisa envolver o cliente, você precisa fazer com que ele entenda isso como algo agradável para aquilo que ele está fazendo. E usar o papel rasgado relacionado a Dia dos Namorados não é uma coisa interessante, não é uma coisa que combina uma com a outra. Tirando essa parte mais técnica, é um papel rasgado que ficou meio ali fora de contexto. Além dessa sombra bruta que você colocou ali, tá? Essa sombra bem agressiva, bem exagerada. Outro detalhe que você poderia ter ajustado também é usado a foto maior em cima e não atrás. Você poderia ter colocado essa aqui maior, virado para cá, e essa daqui um pouquinho menor atrás. Mas nada que vai estragar o seu design, tá? É só um detalhe, um ajuste que você teria feito que teria ficado melhor ainda. Aí, amor, tá vendo? Tem que cuidar de mim, porra. Tô com fome. O que tem pra comer? O próximo design é do Marlon Silva. Pontos positivos. Essa imagem que você usou aqui é fantástica. Simplesmente fantástica. Não só porque, obviamente, tem a ver com pet shop, que eu acredito que é o tipo de design que você está fazendo, mas porque ela é engraçada. É uma imagem que chama atenção, é uma imagem que tem qualidade, tem foco, tem nitidez. O recorte poderia ter dado um pouquinho mais de atenção, tá? Porque esse aqui dá pra ver, tá vendo que tem as linhas brancas aqui, essa bordinha branca, dá pra ver. Apesar de ser muito sutil, mas dá pra ver. É um detalhe muito importante no seu design, mas é uma imagem muito legal, muito interessante, casa perfeitamente com o estilo de design que você criou. Inclusive, é um dos tipos de imagem que prendem a atenção, que eu falo em um dos vídeos aqui no canal. Outro ponto positivo é essa fonte que você usou. Ela é perfeita para esse design. Essa fonte, ela é simplesmente perfeita. Eu não me lembro o nome dessa fonte, mas ela parece que ela foi feita especificamente para pet shop. Essa fonte, ela é simplesmente perfeita. Outro ponto positivo são os detalhes que você colocou aqui. São detalhes muito sutis que ficaram incríveis no seu design. O primeiro deles é esse ruído que você colocou. O ruído é bem sutil, ele tá ali só para dar aquele toque, só aquele detalhezinho no fundo. Não é nada que você vai bater o olho e falar, nossa, tem um ruído ali. Não, é só aquele detalhezinho que ia faltar se você não tivesse colocado. Ele parece que não tá por cima da imagem, pelo menos parece, ou tá, eu não sei. Mas como é tão sutil, não tá dando pra ver se ele tá por cima da imagem ou não. Aqui na orelha do cachorro até parece que tá. Mas é tão sutil que não dá pra perceber. E esse é um dos pontos que eu sempre falo aqui. Vai colocar um detalhe, vai colocar um ruído no fundo, coloca de um jeito que dá pra ver que ele tá ali, só se você prestar atenção, mas que não dá pra saber que ele tá ali. Outro detalhe bem interessante, Outro detalhe bem interessante que você colocou aqui são esses ossinhos aqui desfocados. Simplesmente fantástico. O de trás também está um pouquinho desfocado, mas isso é muito interessante porque o foco está no cachorro, não está nos ossos. E outro ponto positivo são as cores que você usou para esse design. São fantásticas. Marrom e amarelo casam perfeitamente. Esse preto, não sei se é um preto ou se é um marrom mais escuro, porque como tem desfoque, a imagem não está com 100% da qualidade dela, não dá para saber se é preto. Parece ser preto, mas independente. É um tom escuro com marrom e amarelo. Ficaram perfeitos nessa combinação. Pontos negativos. Esse ponto é muito importante, eu preciso que você preste atenção. Faltaram todas as informações. Logo, telefone, endereço, disque entrega, sei lá, tudo. Faltou tudo. Tem só cuide bem do seu parceiro e o seu logo. Então esse é um ponto que você precisa ajustar. Você tem que colocar essas informações para, como eu já falei em todas as análises, quando você levar para o seu cliente, ele ter uma visão de como vai ser esse material aplicado para ele, na realidade. Porque se ele bate o olho aqui, ah, nossa, que legal, interessante. Aí você faz um desse para ele, ou talvez até use o mesmo design, porque como é um modelo, você até pode vender isso para ele se ele quiser. Você vai colocar as informações de contato dele, vai colocar o logo, ele vai pedir para aumentar, você vai colocar o distrito, vai ficar cheio de coisa. Vai falar, não, mas esse aqui não é igual aquele que você me mostrou, tá totalmente diferente. É óbvio que é diferente, mas o cliente é burro, ele não entende. Então você vai ter que ter esse cuidado na hora de criar um design fictício para poder apresentar para o cliente, tá? Outro ponto negativo, é bem sutil isso, tá? Eu consegui enxergar porque eu tô analisando, mas é um ponto importante que você precisa dar atenção. Essa sombra aleatória que tem em volta do osso, tá vendo? É uma sombra bem sutil, bem levinha, e não deveria estar ali, porque se os ossos estão voando,
espalhados pela tela, não faz muito sentido ele ter sombra. Então não precisa dessa sombra, pode tirar e não vai fazer nenhuma falta. Por fim, o último ponto negativo, que é só uma observação, não é um ponto negativo, tá? Você tem mais espaço negativo do que espaço positivo. Eu já falei sobre isso aqui. Se o cachorro tivesse virado para cá, você teria mais espaço positivo e menos espaço negativo. É como se ele tivesse de costa para o design. Isso não é tão interessante, depende muito da mensagem que você quer transmitir, tá? Nesse caso, se você tivesse invertido, colocado ele para cá e os ossos aqui, esse osso para lá, talvez teria ficado mais interessante por causa desse espaço negativo e positivo, tá? Mas, como eu falei, é só uma observação, é só um detalhe técnico, nada que vai estragar o seu design, tá bom? Uau, super combo, 27,50 só. Nossa, mas o que vem nesse super combo? Hambúrguer e refri. Só, mais nada. E se não quiser, vai comprar. O próximo design é do TW. Pontos positivos. Imagem com qualidade. Eu já falei, eu adoro ver design com imagem de qualidade. E essa daqui é espetacular. Olha só que você consegue ver nitidamente, mesmo com a imagem estando em baixa qualidade, mesmo com essa imagem do design ter uma qualidade um pouco abaixo do original, porque foi enviado pelo Discord e tudo mais, mas isso não importa, tá? É uma imagem que, apesar disso, tá com uma qualidade fantástica. Olha isso, dá pra ver a dobrinha da gordura do bacon. Sensacional, sensacional. Imagem com qualidade é outro nível. Então, essa imagem também é uma imagem diferente, tá de parabéns, sensacional. Não sei se é do cliente ou se é uma imagem de banco, também não importa. Importa que ela tá com qualidade e que é uma imagem bem bacana. Outro ponto positivo, o aproveitamento do espaço. Você aproveitou bastante o espaço. Você tem aqui o texto na parte de cima, o lanche grandão, o preço aqui quase no ponto de ouro, tá vendo? Quase no ponto aqui da regra dos terços, poderia estar aqui um pouquinho mais para cima, mas está aqui embaixo, também não vai fazer muita diferença. Se estivesse aqui, ele daria uma harmonia um pouco maior, mas como não tá, não tem problema. E o telefonezinho, telefone, caga nesse telefone aí, tá uma merda esse telefone. Tá uma merda esse telefone. E outro ponto positivo é a combinação de amarelo e vermelho para lanches. Como eu já falei, é quase impossível você errar com essas cores quando se trata de lanche, pizza ou alguma coisa relacionada à alimentação. Você tem uma infinidade gigantesca de cores para usar além dessas, mas essa é aquela que tipo, tô sem ideia, vou fazer vermelho e amarelo, tá? É uma que você não tem como errar, e se tiver com poucas ideias para cores, para alimentício, é vermelho e amarelo e acabou. Tá? Tanto amarelo com vermelho ou vermelho com amarelo, não importa. Pontos negativos. Tem um ponto aqui que me incomoda bastante no seu design. Olha só que você tem sombra embaixo, certo? Essa sombra precisa melhorar muito, mas ela tá ali e isso já é um ponto importante, já é um ponto positivo porque ela tá ali. Mas, se você tem uma sombra na parte de baixo, por que tem uma sombra aqui na parte de trás? Qual é a lógica dessa sombra aqui? Eu não sei, não entendi. Tira esse negócio daqui, não precisa. Não faz nem sentido ter uma sombra aqui. Se a luz está vindo de cima, por que tem uma sombra atrás? Não faz sentido, tá? Então não precisa dessa sombra aí, pode tirar essa porcaria e melhorar o seu design. As sombras na parte de baixo precisa dar um trato nelas. Não só na sombra, como na ambientação dos produtos. Porque se tem um produto aqui, tem sombra na parte de baixo, obviamente vai ter uma parte mais escura aqui no lanche. Vamos fazer uma cagada aqui no seu design. Bem cagada, tá? Se tem sombra na parte de baixo, o produto sempre vai ter aquele toquezinho mais ou menos assim. Isso aqui é bem cagado, bem porco que eu tô fazendo, só para poder exemplificar e a gente não perder tempo, tá? Mas é algo mais ou menos assim que tinha que ter. No mínimo, tá? No mínimo. Ainda tá cagado isso aqui, tá bem porco, mas é algo que tem que ter. Você tem que ter uma sombra na parte de baixo, casa que faça sentido, porque se tem sombra ali, obviamente tem que ter uma coisa mais escura dessa forma. Não grosseiro, não horroroso desse jeito que eu fiz, mas no mínimo algo nesse sentido, mais ou menos assim. Olha só a diferença que dá, tá vendo? Já tá um pouquinho mais ambientado. Então isso aqui tem que ter, você tem que trabalhar isso. Obviamente, como eu já expliquei na análise anterior, quanto mais tempo você leva para criar um design, mais caro você pode cobrar, porque você tá trabalhando mais e obviamente, automaticamente o seu design vai ficar melhor. Tendo um design melhor, você pode cobrar mais. Às vezes, em alguns minutos, você até consegue fazer algo com qualidade, mas quanto mais tempo você leva para trabalhar os detalhes, ajustar, colocar os toques ali, enfim, fazer a sua mágica, mais caro vai ser o seu design, mais bonito ele vai ficar, com mais valor agregado ele também vai ficar. Então tem que ter atenção nesses detalhes para ter um design mais rico. Por fim, é esse telefone numa
posição cagada aí. Não tem nada a ver esse telefone. Tá totalmente aleatório isso aqui. Não tá alinhado com preço, não tá alinhado com texto, não tá centralizado. Centraliza ele aqui, ó. Só tem o texto, só tem o telefone aqui, coloca ele no meio. A não ser que você tenha outra informação que tivesse aqui. Aí ok, sem problema. Mas do jeito que tá aqui, tá totalmente aleatório ali. Uma posição nada a ver, sem muito contexto, sem muito... Só um detalhe que me chamou a atenção, eu não coloquei isso como um ponto negativo, tá? Mas é algo que você precisa dar atenção e ajustar. Porque tá falando super combo, tá enorme, tá super combo, gigante. Que super combo é esse que só vem hambúrguer e refri? Um super combo seria tipo, seria 3 lanches, 2 refrigerantes, 5 batata frita e 2 sorvetes de sobremesa. Isso é um super combo. Hambúrguer refri não é um super combo, mas isso é como eu falei. Provavelmente foi você que criou isso. Então, quando você for criar, faça algo que tenha relação com aquilo que você está criando. Porque hambúrguer refri não é um super combo, é só um combo. Desafio Hammer Burger. Quê? Se conseguir ler tudo, você não paga. Comer, se conseguir comer tudo, não paga. Ai, tá quente. O próximo design é do Vitor Hugo. Pontos positivos. Essa espécie de emblema que você criou aqui, eu gostei demais. Ficou muito da hora. E essa etiquetinha também que você colocou 100% off, ficou fantástico isso aqui. Muito interessante. As cores combinaram, tem bastante contraste. Gostei demais. Ficou bem legal. Mesmo que esteja assim, reto. Se tivesse dado um toquinho assim, uma inclinaçãozinha, tipo um skill. Se você tivesse feito alguma coisa mais ou menos assim, ó, vai ficar bem porco isso aqui, tá? Mas caga nisso. Tá vendo? Só esse detalhezinho aqui, ó. Olha só como daria um toque totalmente diferente, mais divertido, mais dinâmico, mais... Enfim. Mas, de todo modo, esse emblema que você criou aqui, eu não sei se seria um emblema ou algum outro nome. Também não importa o nome disso. Mas ficou bem interessante, ficou bem bacana isso aqui. Outro ponto positivo é essa imagem que você usou. Parece que é uma imagem real. Isso é muito legal quando você usa a imagem real do cliente, que ele tem essas imagens lá disponível. E principalmente se ela tem qualidade, porque parece que tem, tá vendo que dá pra ver a luz, os gergelim aqui. Isso aqui é muito interessante. Precisa o quê? Dá atenção nesse recorte porco que você fez aqui, tá? Esse recorte tá bem cagado. Precisa tomar cuidado com isso aqui. Essa linha que tá aqui faz muita diferença no resultado final. E essa, não sei se foi você que tirou, se foi o cliente que tirou. Enfim, mas tem um desfoque aqui, ó. O foco dessa imagem tá aqui na frente, ó. E dali mais ou menos menos do meio, tá vendo? Ó? Daqui para trás já tá desfocado a imagem. O cara que tirou essa foto aqui, provavelmente ele deixou a lente muito aberta e acabou estragando o foco do produto. A não ser que seja uma imagem ambientada, aí é outra história. Mas de todo modo, esse recorte seu que você fez aqui precisa melhorar, tá? Precisa dar atenção a isso aqui de uma forma melhor. De todo modo, esse ponto da imagem tá mais relacionado com ela ser a foto real do produto do seu cliente do que com a qualidade dela, tá? Porque quando você usa a foto real do produto é muito mais interessante. O cliente sabe mais ou menos aquilo que ele está comprando. Então, sempre que possível, use imagens que sejam reais do produto do seu cliente. Se ele não tiver essas imagens feitas por profissionais, pede para ele fazer uma mais ou menos, dá umas dicas de como fazer. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu explico como você faz iluminação para fazer foto. Porque isso é muito importante na hora de você fazer foto ou até explicar para o cliente como que deve ser feita uma foto para você usar no seu design. Todo designer tem que saber como fazer iluminação profissional de foto. Isso é muito importante. Vai lá ver esse vídeo que vai te ajudar muito. Por fim, o último ponto positivo, que está interligado com um ponto negativo, é esse fogo que você colocou aqui. O desfoque está super interessante. Esse fogo com desfoque faz com que a atenção não fique ali, fique mais ou menos aqui no lanche. Pontos negativos. Você elevou o analisando o design dos inscritos para o level hardcore demônio das profundezas do enxofre. Maluco. Difícil agora, hein? Porque é o seguinte, tem tanto ponto cagado que eu acho que eu não vou falar todos, tá? Mas que precisam ser ditos para que você saiba aonde tá errando, para você conseguir melhorar. Por que eu penso dessa forma? Porque quando eu comecei, o meu design era um lixo. Era uma... Pra mim, era o design mais cagado que existia no planeta. E não tinha absolutamente ninguém que falasse o seu design é uma merda. Você precisa melhorar essa porcaria, senão você não vai passar do primeiro ano de design.
não tinha ninguém que me falasse isso. Por isso eu penso dessa forma e que eu tenho que falar os pontos cagados do seu design, mesmo que sejam muitos, para você saber onde tá errando, para você falar, porra, eu precisava ouvir isso e agora eu sei aonde eu tô errando e como eu posso fazer para melhorar. Claro que eu não vou ser um babaca de chegar a falar o seu design é um lixo e você não presta pro design. Não vou falar isso. É óbvio que não. Porque todo mundo tem capacidade. O seu design, começando por esse emblema que eu falei aqui, cara, tem muito potencial. Tem muito potencial. Você precisa só fazer esses ajustes que eu vou falar para que você comece a entrar no caminho certo do design. Porque tem muita coisa que você precisa ajustar aqui que eu vou falar agora. Primeira coisa dela. E isso eu vou ter que falar da forma mais dura possível. Para de exagerar nos detalhes. Não exagera. Olha quanta coisa que você colocou aqui. Tem esse ruído exagerado que está interferindo até em você entender a imagem. Esse ruído tá tão exagerado que você não consegue prestar atenção em nada do que tem no design. Junto, além do ruído, você colocou esse scratch aqui, sei lá o nome dessa textura riscada aqui. São duas coisas sujas. É o que a gente chama no design quando você tem algo que polui o design, a gente chama de sujeira. Esse ruído já é um ruído sujo, não é aquele ruído limpo. Por exemplo, não gosto de fazer comparação, mas é só para você entender. Olha o ruído aqui. Esse é um ruído limpo. Já nesse design é um ruído sujo, porque tem muita informação. É um ruído exagerado. E aí você, além de usar esse ruído sujo, você foi e colocou mais uma textura em cima. Excesso, exagero, não precisa disso. Primeira coisa é transmitir a informação de forma simples e objetiva para o seu cliente. Segundo ponto negativo, na verdade esse era o segundo ponto, já são dois pontos negativos aqui, que é o ruído exagerado e essa textura em excesso também. Terceiro ponto eu já falei, que é esse recorte porco aqui, tá? Esse recorte da foto. Tá bem cagadinha aqui, essa beiradinha, só essa beiradinha, tá? O resto tá bem legal. Você pegou aqui todas as curvinhas do lanche, fantástico, isso é muito importante, porque tem gente que corta toda essa merda aqui e fica aquela coisa cagada, tá? Agora, essa bordinha que tá em torno do lanche inteiro matou o seu recorte. Tem que dar essa atenção máxima para as imagens que você está usando no design. Próximo ponto negativo, você tem aqui sombras e brilhos sem nenhuma sintonia. Você tem uma sombra aqui embaixo, era para ter ficado interessante, mas não ficou porque tá faltando aqui, ó. Parece que esse pedaço aqui não tá encostado na madeira, tá vendo? Se você tivesse expandido um pouco mais para cá, ó, teria ficado bem mais interessante. E os brilhos não estão condizentes. Você tem um brilhinho aqui, que sei lá por que você colocou isso, tá? Mas esse brilho aí não tem nada a ver. Essa parte de baixo, como tem fogo em toda parte, não era para ter esse brilhinho. Era para estar o lanche inteiro iluminado, em cima, embaixo, nas laterais, porque o fogo está envolvendo o lanche. Vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar falando ponto negativo e ponto positivo, eu vou te dar dicas, porque assim fica mais fácil de você enxergar, você entender o que precisa ser feito. Passa as informações de forma mais clara, mais simples e mais objetiva que você conseguir. Todo tipo de imagem, textura, detalhe, tudo isso é informação que vai ser interpretada. Então tudo isso está interligado com a transmissão da mensagem. Por quê? Você tem ruído e tem essa textura. Isso aqui é algo a mais para ser interpretado no seu design. Se você elimina isso, você já tem duas coisas a menos para serem lidas no design. Então tenta transmitir a mensagem mais clara e mais objetiva possível. Outra dica para você melhorar no seu design é limpar. Você precisa limpar todo o seu design. Tirar toda a sujeira, todo o excesso de ruído, de textura, de borda que tem ali sobrando, de recorte da sua imagem, de fogo desnecessário, de textura, de brilho, de sombra. Limpa toda essa cagada, tá? Limpa tudo, deixa o mais simples, mais claro, mais clean possível e você vai entender um pouco melhor o que eu tô falando. Trabalha todos esses detalhes com sutileza, como eu já tenho falado desde o começo. Deixa sutil, deixa leve, deixa simples. Da mesma forma, faz isso no recorte. Melhora, refina esse recorte, dá uma melhorada nele para você deixar o seu lanche como se estivesse ali, na realidade. E por fim, última dica que eu tenho para te dar, coloca um texto que dá para ler. Não dá para ler, tanto esse texto aqui, ó, tá tão pequeno que quase não dá para ler. Esse aqui então esquece. Eu não vou nem perder meu tempo para ler esse aqui, apesar de eu ter lido na hora de estar fazendo análise. Mas coloque um texto que dê para ler, que o cliente precisa ler o que tá ali, precisa saber o que tá escrito. Faz o seguinte, pega esse mesmo design, refaz ele com essas dicas que eu te dei e manda de novo lá no Discord. Pode mandar até privado para mim que eu vou olhar, tá? O mesmo design do mesmo jeito.
beleza? Antes da gente ir para a próxima análise, vamos conversar sobre um assunto muito importante e que de certa forma é até triste, mas ao mesmo tempo é muito feliz. O nosso quadro analisando o design dos inscritos vai acabar. Sim, nós chegamos ao fim desse quadro fantástico que vocês tanto amam. Mas, agora vem a notícia boa. Eu vou iniciar um novo quadro ainda melhor que esse para analisar o design de vocês. E agora, valendo prêmios em dinheiro. Mentira, 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 verdade. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa muito aleatória e vem uma dessas ideias e quando isso acontece eu preciso colocar em prática mesmo que a ideia não vale um peido. Mas esse quadro eu vou anunciar em um dos próximos vídeos. Vai ser o melhor quadro de análise de design que você já viu na sua vida. E ainda valendo prêmios em dinheiro. Mentira, 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 mentira. Então já se inscreve aí e ativa as notificações para não perder o lançamento desse novo quadro fantástico que você vai poder participar também. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo que adora tirar onda com a sua cara falando que o design dele é melhor que o seu. Só lembrando que esse quadro de análises vai passar a ser esse novo quadro que eu vou lançar. Então para você entender exatamente como tudo vai funcionar, você precisa estar aqui nos próximos vídeos. Peça já o copão. Delícia. O próximo design é do Zai, ou Zei, TWZ. Zai de qualidade, cara. Tá de parabéns com esse design aqui. Que design da hora. Simples, objetivo, com qualidade, com detalhe. Tem uns pontos que eu vou te falar aqui que precisa melhorar, mas do jeito que tá aqui, você já vende ele para um cliente com um precinho bacana para ganhar uma grana e para colocar ele no seu portfólio também. Nesse caso, como o seu design ele tá numa qualidade superior, eu vou elevar a minha análise aqui também para um nível mais técnico para a gente poder alinhar. Não vai ser nada muito exagerado, tá? É só um pouquinho, a gente vai elevar um pouquinho aqui um nível um pouco mais técnico, mais avançado, para a gente poder casar ali com detalhes que você pode melhorar ainda mais no seu design. Pontos positivos. Quase tudo aqui é ponto positivo. Primeiro, imagem com qualidade. Fantástica, sem questionamentos aqui quanto à qualidade da sua imagem. Você trabalhou aqui até a transparência nesse pedacinho do copo. E aqui também. Detalhes sutis que fazem diferença no resultado final. Eu já falei isso 1 milhão de vezes e vou continuar falando enquanto for necessário. Outro ponto positivo é o contraste. Tem contraste. Fantástico. Quando tem contraste, você consegue ler as informações que estão ali de forma clara e objetiva, dá aquela sensação agradável e confortável. Outro ponto positivo, você tem hierarquia, você consegue saber para onde vai olhar primeiro, ou seja, vai olhar Copão. vai olhar o tarde quente, vai olhar copão. Na verdade, eu acho que você vai olhar copão primeiro. Não dá para saber qual dos dois está maior, mas é mais ou menos isso que você vai ver. Vai o copão e o copão. Redundante, tá? Copão, copão. Copão. Tarde quente, essa pergunta aqui vai ser a segunda coisa. E por fim, vai ser o peça já o seu, que eu também já vou falar desse peça já o seu aqui. Outro ponto positivo, você tem movimento. Você tem a imagem não tá retona aqui, aleatória, ela tá um pouquinho de leve na diagonal. Você tem essas linhas suaves aqui que dá uma impressão de vento. Você tá falando sobre tarde quente, tá um copão provavelmente de açaí, eu acho que é açaí isso aqui, né? Você tem esse copão aqui e tem esse ventinho passando. Sensacional. Tudo casando uma coisa com a outra. Último ponto positivo são os detalhes sutis. Quais são esses detalhes? Ruído limpo, essas folhinhas verdes aqui. Você poderia ter feito aqui o mesmo que você fez aqui, ó, sumido com as beiradas dessas folhas aqui, ó, puxado mais para cá, deixado só com esse buraco do O aqui limpo, vazio. Mas é só um detalhezinho que teria deixado ainda melhor. E outro detalhezinho sutil é essa sombrinha que você colocou aqui, ó, bem de levinho, quase não dá para ver que ela tá ali, mas ela tá ali fazendo muita diferença. Pontos negativos. Vamos lá. Um ponto muito importante que foi uma das primeiras coisas que eu vi no seu design é que você exagerou uma unha no sharpen dessa imagem. É só aquele toquinho a mais que você colocou ali, tá? Tenta tirar um pouquinho porque quando você exagera no sharpen, ele começa a ficar assim, ó, meio granulado. E isso aqui dá pra ver. E dá pra saber que tá exagerado no Sharp, tá vendo? Esses artefatos que aparecem aqui, ó, é do Sharp. Tenta diminuir um pouco esse Sharpen aí, não carrega tanto, porque isso aqui dá uma sensação ruim também na hora de você ver. Outro ponto negativo é essa fonte que você usou aqui. Não sei se foi uma fonte ou se foi você que ajustou esse peça já ao seu.
Peça já o seu. É tão desconfortável de ler isso aqui, porque tá esticado de um jeito que às vezes você nem consegue ver, não consegue nem entender que letra que é. Talvez um pouquinho menos, tá? Só aquele toquinho a menos ali, aquele esticadinho, nada que vai estragar o seu design. Mas como é um call to action, você tem que ter atenção para que o cliente entenda, para que ele consiga, ele bata o olho e saiba que é para ele fazer, para ele agir. Porque essa é o único ponto que chama o cliente para fazer a compra, ou seja, para dar resultado para o seu cliente. E como você dificultou, pode ser que dê um leve atraso aí na entrega da mensagem, mas como eu falei, nada que estrague o seu design. É só um detalhe um pouco mais técnico, mais focado no resultado que você vai dar para o cliente, não no design em si, beleza? Outro ponto negativo, esse é o tipo de pergunta que eu não uso mais. Como assim? Um tipo de pergunta dicotômica. Sabe o que significa? Tipo de perguntas que só tem duas respostas, sim e não. Esse tipo de pergunta pode ser que esse design seja veiculado num dia fresco. Tarde quente? Não, tá fresquinho aqui. Você já recebeu um não de cara do seu cliente. Esse é um ponto técnico mais avançado e você precisa ter atenção também. Você pode fazer perguntas abertas, tipo, como está a sua tarde? Ou algo nesse sentido. Como você está nessa tarde quente? Perguntas que vão fazer o cliente pensar numa resposta para continuar a leitura do design. O que você acha de um açaí agora? Ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Perguntas que o cliente não vai responder sim e não. Tenta usar perguntas abertas que façam o cliente pensar e responder de uma forma que não seja sim e não. Mas cara, fantástico o seu design. Tá de parabéns. Acho até que é um dos melhores designs que já passaram por aqui. Só fazer esses pequenos ajustes que fica perfeito o seu design, beleza? Não esquece que em um dos próximos vídeos a gente vai ter o lançamento do nosso novo quadro de análise de design. Então fica atento para não perder. Para mim, é um prazer enorme sempre analisar o design de vocês e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência para ajudar vocês a melhorarem no design e crescerem profissionalmente. Então, se eu te ajudei, nem que seja um pouquinho de nada, deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha. Oi, gente! Ai, que alegria! Não é agora não, tetas. Caralho!